Bom, esta é a segunda parte da primeira aula. Boa parte do que eu vou falar agora já foi dita no encontro síncrono que nós tivemos na quarta-feira, mas como muitas pessoas perderam aquela aula, eu estou gravando ela aqui para ficar registrado. Então, um dos objetivos do curso de Introdução à Filosofia é esclarecer o que é a filosofia, né? E eu acho que bom, essa é uma questão curiosa porque na maior parte das disciplinas acadêmicas a investigação da natureza daquela própria disciplina não faz parte da disciplina. Então, por exemplo, os veterinários não ficam discutindo sobre o que é veterinária, né? Eles são treinados para resolver problemas veterinários. Os químicos não ficam se perguntando sobre o que é a química. Eles são treinados para resolver problemas químicos. Os artistas produzem obras de arte e não ficam, enfim, se perguntando sobre o que é arte, ou até podem se perguntar sobre isso, mas o, a qualidade das respostas que eles têm para essa questão sobre o que é arte não está diretamente conectada com a qualidade das obras artísticas que eles produzem. Então, uma pessoa pode ser uma excelente artista, um excelente cantor, um excelente pintor, e não saber explicar adequadamente a natureza daquilo que ele faz, ou o significado daquilo que ele faz. Né? Isso é comum até, se vocês forem é, observar assim as entrevistas, às vezes, que artistas dão concedem aos jornais. Às vezes, volta e meia, os jornalistas fazem questões sobre o significado das obras de arte que eles mesmos produziram e nem sempre as respostas deles são adequadas, né? E o mesmo vale para cientistas. Às vezes, a gente tem casos assim bem famosos de grandes cientistas que fizeram grandes contribuições a problemas específicos na física, na astronomia, na química, na biologia, e, no entanto, não tem uma compreensão assim reflexiva adequada da natureza geral do seu trabalho. Eles são treinados tecnicamente para resolver problemas específicos das suas respectivas disciplinas, mas não para responder reflexivamente sobre o sentido daquilo que eles fazem. E não é assim com a filosofia. Na filosofia, então, claro que isso em filosofia, tipicamente a questão sobre a natureza da própria atividade é uma questão interna da própria filosofia. Então essa é uma questão sobre a qual volta e meia os filósofos se debruçam, né? E filósofos diferentes têm respostas diferentes para essa questão, como vocês verão, né? E então eu acho que eu não vou responder a questão agora, né, diretamente. O que a gente vai fazer no curso de filosofia é ver exemplos de atividade filosófica, de teses filosóficas, conceitos filosóficos, exemplos da atividade filosófica. E ao final do curso, então, na segunda prova, na última prova do semestre, vocês serão convidados a responder vocês próprios a essa questão. Então, vocês já podem anotar, isso é uma questão para a segunda prova, para a última prova, né, que nós teremos no final do semestre, o que é filosofia. Mas vamos começar. Eu passei para vocês um poema, né, do poema do Carlos Drummond de Andrade, e eu queria brevemente fazer uma reflexãozinha aqui sobre ele. Então, o poema é Os Homens, as Viagens, que diz o seguinte: o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua. Desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à terra. O homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas. Elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza,
humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado. Que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho. Sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa. Repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para ver. Não vê que ele inventa roupa inciderável de viver no sol? Põe o pé. Mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas, fora do solar, a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado? A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão de seu coração. Experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem. Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Então, esse é um poema bem conhecido de Carlos Drummond de Andrade. E então eu trouxe esse poema aqui para vocês verem que há um tipo de atitude, há um tipo de pensamento, reflexão, até de sentimento que a gente pode chamar de talvez de filosófico e que surge em qualquer parte, né? Então a gente vê aqui nesse poema a gente tem essa reflexão sobre as inquietações do ser humano, sobre as nossas ânsias, né, de ficar se projetando por toda parte. E aqui o poema do Carlos Drummond de Andrade nos convida a refletir sobre quem nós somos, né? Como se a gente tivesse assim, como se ele apresentasse para nós aqui por meio da poesia uma espécie de espelho na qual a gente pode ver a nossa imagem refletida. E isso é uma característica que a gente vê também nas obras filosóficas. As obras filosóficas seguidamente apresentam para nós como que espelhos. E a gente vê então projetada nessas obras a nossa própria imagem, características, né, daquilo que nós próprios somos. E essa característica reflexiva, né, da filosofia, ela surge em qualquer parte. Ela pode surgir, por exemplo, aqui como nessa poesia. Ela pode surgir nas atividades científicas, quando os cientistas estão refletindo, né, sobre que palavras que eles devem usar, sobre que conceitos, sobre como é a natureza. Quando o cientista investiga como é a natureza, ele está investigando também um aspecto de nós da nossa humanidade, porque nós fazemos também parte da natureza, né? Quando um cientista da linguagem, um linguista, por exemplo, investiga a linguagem, ele está também investigando um aspecto da nossa natureza aqui, porque nós somos seres falantes. Quando um psicólogo estuda a mente humana, ele está também estudando está nos estudando, né? Quando um biólogo estuda a evolução humana, está estudando também um aspecto de nós próprios, né? Então, existe assim uma espécie de inescapabilidade assim das questões filosóficas. Elas parecem surgir espontaneamente em toda parte. Claro que elas não surgem sempre, elas não surgem em todos os momentos, nem é adequado que surjam em todos os momentos, mas a gente nota que elas espontaneamente surgem em diversas áreas, em contextos assim muito diferentes. Então, elas podem surgir nas ciências, podem surgir na poesia, pode surgir na vida cotidiana, quando a gente reflete sobre o sentido das nossas vidas, ou sobre os valores que nós temos, ou sobre o que a gente sabe e não sabe, ou quando a gente reflete sobre a própria mortalidade, sobre a morte, ou pode surgir na religião, quando se reflete sobre o significado da religião, o que significa ser religioso, qual é a diferença entre uma atitude religiosa e uma atitude
não religiosa, o que significa a palavra Deus, o que é Deus, podemos conhecer Deus. Todas essas questões, assim, têm aspectos filosóficos. Também pode surgir na arte quando se reflete o que é sobre quais obras de arte são bonitas ou valiosas e por quê. Né? Então, a filosofia ela pode surgir em qualquer parte e ela de fato surge, né, em qualquer parte. Então, isso leva alguns filósofos a dizer que sustentar, e eu penso que há muita sabedoria ou verdade nisso, que a filosofia é um traço, né, do nosso modo de ser. E da mesma maneira que a produção artística, a produção religiosa, a gente não tem nenhuma civilização, cultura que não tem assim traços, né, de produção artística, religiosa e filosófica. Embora elas possam não se manifestar da maneira como elas se manifestaram na nossa própria tradição cultural, né, que é um contexto assim bem específico e diferente de outras tradições culturais. Bom, então essa atividade reflexiva a gente pode entender a palavra reflexão de pelo menos duas maneiras. De um lado tem a atividade de refletir, né, que é uma ação, né, que a gente faz pelo pensamento, mas tem também o produto disso, que é uma espécie de imagem. Então na filosofia tipicamente tem esses dois aspectos, né? A gente tem a atividade filosófica de refletir e a gente tem nas obras dos filósofos imagens de nós mesmos ou de aspectos de nós mesmos, né? Então a gente pode ler as obras, uma maneira de lê-los, uma maneira bem fecunda e interessante de se ler livros de filosofia, os clássicos da filosofia, que nem nós faremos aqui ao longo desse semestre, começando já pelo diálogo de Platão, ver essas obras como imagens de aspectos de nós mesmos, né? Então, o que vai dito nessas obras são coisas que nós próprios poderíamos ter dito se estivéssemos naquela circunstância e podemos vir a dizer coisas parecidas, né? E a gente pode agora usar, se auxiliar, né, se munir dessas ferramentas, dessas reflexões já feitas por esses grandes nomes da história da filosofia e porque, enfim, e aproveitar os instrumentos que eles nos legaram por meio dessas reflexões para usá-los em reflexões sobre a nossa própria condição contemporânea, atual, contingente, particular, né? E então, essa é uma maneira assim interessante, né? A gente pode ler esses textos da história da filosofia não apenas pelo seu aspecto histórico, mas como imagens daquilo que nós próprios somos e podemos fazer. Então, um exemplo típico de reflexão assim filosófica, tipicamente filosófica, que eu mencionei também na quarta-feira já, é essa frase de Santo Agostinho. Isso aqui seguidamente é apresentado como um exemplo típico, né, de uma questão, uma reflexão de tipo filosófico. Santo Agostinho escreveu o seguinte: o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se me perguntam, já não sei mais. Então, olhem que curiosa essa questão aqui, né? Porque esse é um tipo de formulação que a gente pode fazer para a palavra tempo, o conceito de tempo. E a gente pode fazer isso também para outros conceitos, né, que são tipicamente objeto de investigação filosófica. A gente pode fazer isso, por exemplo, para a palavra consciência, né? O que é a consciência? Se ninguém me pergunta, eu sei. Eu sei, por exemplo, que eu estou consciente agora. Então, nesse sentido, eu sei o que significa consciência, né? Mas se me pedirem para explicar isso, eu teria muita dificuldade de explicar o que é consciência. Os filósofos vêm se dedicando a isso há muito tempo, né? Uma palavra, um conceito muito difícil de ser explicado. A mesma coisa com o tempo. A gente não tem, porque a palavra tempo, a palavra consciência, outras palavras são assim também, por exemplo, a palavra espaço, a palavra mente, a palavra corpo, a palavra experiência,
a palavra beleza, a palavra justiça, a palavra bondade, amorosidade, que mais? A palavra objeto, a palavra verdade, a palavra conceito, né? A gente usa essas palavras cotidianamente até, às vezes, mas a gente não tem uma definição delas e elas são palavras de difícil explicação. Elas funcionam como uma espécie de moldura dentro da qual a gente diz outras coisas, né? A gente usa essas palavras para fazer outras afirmações, mas nós não raramente refletimos sobre elas, porque a reflexão sobre elas é meio opaca e difícil. Então, por exemplo, a gente vive no tempo, né? E a gente tem a experiência da passagem do tempo. Então, de certa maneira, a gente tem esse contato, essa experiência direta da passagem do tempo. Mas o tempo não é algo para o que a gente possa apontar, né? O tempo está aqui, está ali. O que é o tempo? E também a gente não tem outras palavras mais básicas com as quais a gente possa definir o tempo. Não, a gente teria que usar a gente teria que usar noções temporais para definir o tempo. Então a gente teria uma definição circular, quer dizer, que não explica muita coisa. É diferente de palavras como, por exemplo, a gente não diria, não teria como formular essa reflexão aqui de Santo Agostinho usando palavras mais simples, por exemplo, como caneta, que tem uma caneta. O que é uma caneta? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se me perguntam, eu já não sei mais. Não. Se me perguntam o que é uma caneta, eu sei explicar o que é uma caneta, né? É um instrumento para escrever, que usa tinta, etc. Eu posso dar uma explicação, é bem simples, na verdade, explicar o que é uma caneta. E além disso, eu posso simplesmente mostrar uma caneta, né? Diferente do tempo, eu não tenho como mostrar o que é o tempo. Não tem como apontar para o tempo. Eu posso apontar para uma caneta, posso dar exemplos de caneta, é muito simples a explicação. Então, então a gente pode definir ostensivamente que é uma caneta mostrando, e a gente tem muitas outras palavras assim mais simples que a palavra caneta, né, que nos permitem definir até se a gente quiser o que é uma caneta. Mas há algumas palavras que elas são tão básicas na nossa maneira de pensar que elas não tem como, a gente não tem como fazer isso com relação a elas, né? A gente usa essas outras palavras para definir outras coisas. Por exemplo, a gente usa as noções temporais para definir os dias do ano, os dias da semana, a passagem do tempo, né? A gente constrói instrumentos de mensuração do tempo, né? Então a gente tem os calendários, a gente tem os relógios, enfim, a gente tem marcações assim de passagem do tempo, e a gente usa a palavra tempo para definir essas outras coisas. Então, então existem algumas palavras, alguns conceitos que são tão básicos, né, que eles fornecem uma espécie assim de óculos ou moldura através do qual nós enxergamos a realidade. Então eles próprios, como são óculos, eles próprios são invisíveis, não são diretamente visíveis, né? A gente enxerga através deles. A gente usa eles para falar de outras coisas. Mesma coisa com relação ao olhar, o nosso próprio olho, né? A gente não, o olho não tem como enxergar a si mesmo, né? A gente enxerga através do olho, então o olho mesmo é invisível. O nosso próprio olho, né? A gente consegue enxergar a imagem do nosso próprio olho no espelho, mas o olho não tem como ver a si próprio. A gente vê objetos, a gente não vê a própria visão. Então a gente pode refletir, no entanto, a gente pode refletir sobre o significado de ver, o que significa visão, né? Então, essas são reflexões indiretas. É a mesma coisa aqui com o Santo Agostinho, né? Ele está refletindo aqui sobre o que é o tempo, mas a gente não tem como sair fora do tempo e dizer isso aqui é o tempo, ali é o tempo. Da mesma maneira, a gente não tem como deixar de ser consciente para refletir sobre o que é a consciência. E a gente não tem como se colocar numa situação assim que a gente não tem nenhum sentimento de justiça, ou não sabe o que é justiça, e olhar de fora a justiça, né? E dizer, isso é justiça. Que a gente, ao definir, ou ao falar sobre o que é justiça, ou sobre o que é beleza ou arte, a gente está imerso nessa realidade, né? A gente tem sentimentos de justiça, injustiça, beleza, feiura e assim por diante.
Então, a gente não tem como se colocar num contexto assim mental ou cultural externo a esses fenômenos, né? Então, então a reflexão, esses conceitos que têm essas características, né, são tipicamente os conceitos que são objeto da reflexão filosófica. Claro que não há muito assim limite pré-estabelecido para o que pode ou não pode ser objeto de reflexão filosófica. Em princípio, qualquer coisa pode, mas tipicamente na nossa tradição esses aí são os tópicos, né, privilegiados que vem merecendo assim atenção por parte dos filósofos. Então eles dizem respeito àqueles conceitos mais gerais, mais fundamentais, mais básicos, que fornecem uma espécie de moldura através da qual nós falamos de outras coisas. Então, por exemplo, a reflexão sobre o que é ciência, né, é uma reflexão tipicamente filosófica. Os cientistas mesmo não se ocupam muito disso. Os cientistas resolvem problemas científicos. Mas existe a questão, mas o que é a ciência? Qual é a diferença entre ciência e outras atividades, né? Qual é a diferença entre ciência, religião, arte, filosofia, se é que tem. Então, a questão sobre, enfim, são questões assim típicas, né, da reflexão filosófica. A questão sobre o que é política, o que é sociedade também, o que é uma pessoa, o que é um objeto, o que é uma propriedade. São conceitos assim tão básicos que eles não têm como ser definidos ou investigados diretamente. A gente tem uma apreensão meramente reflexiva, né, indireta deles. Então, como essa apreensão a reflexão que a gente pode fazer nunca é direta, né? Não tem como pegar o tempo e colocar, que nem um médico pode pegar um corpo, né? Um corpo de uma pessoa e, bom, vamos estudar agora o corpo dessa pessoa, vamos descobrir aqui o que é Covid, o que é câncer, o que é gripe, o que é não sei o que é. Então eles pegam e isolam aquilo ali, eles colocam diante deles ali um objeto de investigação. Na filosofia, tipicamente, isso não tem como ser feito, né? Então, para objetos de investigação em que a gente não tem como fazer essa separação tão nítida, no máximo que a gente pode fazer é refletir. E em refletindo, há sempre caminhos muito diversos, né, de reflexão e considerações diferentes que a gente pode fazer. E isso leva, então, filósofos diferentes a enfatizarem aspectos diferentes e a chegarem a concepções diferentes sobre o que é o tempo, sobre o que é justiça, sobre o que é consciência, assim por diante, e também sobre o que é filosofia. Tá? Nós vamos ver exemplos, então, dessas perspectivas diferentes com relação às quais, a partir das quais tópicos filosóficos, conceitos, enfim, podem ser abordados ao longo do semestre. Então, a gente não tem propriamente a definição, né, de filosofia. A gente tem, assim, se vocês me pedissem uma definição de filosofia, eu não teria como fornecer isso para vocês, porque eu acho que não há uma definição em sentido estrito de filosofia. Claro que a palavra definição pode ser definida de várias maneiras, pode ser explicada de várias maneiras, e a gente tem, né, diversos conceitos assim, de definição. Então eu deixei até um texto no Moodle lá para vocês darem uma lida sobre isso, texto do Desidério Mursi, para quem quiser. Ele tem uma introduçãozinha e ele discrimina, né, diversos sentidos da palavra definição. Pode ser interessante para quem tem interesse. Mas tipicamente a gente tem o domínio, assim, onde definições no sentido mais estrito são fornecidas, é o domínio da lógica e da matemática. Porque os objetos de investigação da lógica e da matemática, eles não se apresentam para nós assim como os objetos empíricos, né? Que nem essa caneta aqui, que tem eu posso conhecer essa caneta aqui sem saber o que é uma caneta, né? Sem ter uma definição de caneta, melhor dizendo, sem saber o significado da palavra caneta. Muitos objetos, a maior parte dos objetos nós conhecemos sem ter deles nenhuma definição. Das palavras que os nomeiam, a gente não tem nenhuma definição. E com a matemática não é assim. Na matemática e na lógica, tipicamente os objetos investigados são apresentados por definição, né? Porque a gente não vê propriamente quadrados, círculos, triângulos aí a gente não vê números.
né, a gente vê a representação gráfica deles, né? Então alguém escreve o número 2 no papel, então tem uma representação gráfica ali do número 2 num pedaço de papel, em algum lugar. Mas se outra pessoa escreve o número 2 um pouco diferente, a gente tem duas representações gráficas diferentes do número 2. Então a gente tem dois número 2? Não. O número 2 é um objeto abstrato, só tem um. E ele é representado de duas maneiras, ou mais, infinitas maneiras, a gente pode representar o número 2. Da mesma maneira com quadrados, círculos, né? A gente desenha isso no papel, mas essas são representações apenas, não são, ali não tem propriamente um quadrado, né? Porque as nossas linhas não são retas, e mesmo que a gente use uma régua, a régua tem imperfeições. O que a gente tem é uma definição abstrata. Então, os objetos matemáticos, e também assim na lógica, vocês vão ver quando estudarem lógica matemática, os objetos esses da matemática são introduzidos por definição já no ensino fundamental, né? Quando as crianças começam a aprender matemática, os professores introduzem os objetos matemáticos, quadrado, triângulo, por meio de definições. E com relação aos objetos empíricos, a gente não aprende assim, né? A gente não ensina uma criança o que é um cachorro dando uma definição de cachorro. Eu acho que ninguém aqui tem uma definição de cachorro, né? A gente tem assim um conjunto de características que nos permitem identificar cachorros e distinguir cachorros de gatos, de vacas, de cavalos e assim por diante, mas não uma definição mesmo. Então a gente introduz a maior parte das palavras para uma criança, e mesmo entre nós adultos a gente faz isso, a gente apresenta ostensivamente, né, por meio de exemplos. Esse aqui é um cachorro, aquele é um gato. E aí a gente vai associando a palavra cachorro a um conjunto de características, né, típicas. Então, tipicamente o cachorro late, o cachorro tem 4 patas, ele tipicamente tem um rabo, ele, enfim, se comporta de uma certa maneira, tem um certo tamanho. Né? O cavalo relincha, tem patas com cascos e assim por diante. Então, para essas palavras a gente não precisa mesmo de uma definição para saber o que elas significam, né? Basta que os objetos identificados por meio delas tenham conjuntos assim de características parecidas uns com os outros. E a filosofia está numa terceira categoria, porque não é um objeto empírico, né? Não tem como apontar para a filosofia. Nesse sentido, é como a palavra tempo, ou a palavra consciência, a palavra mente, ou a palavra ciência, ou a palavra amor, ou a palavra beleza. Né? A gente não tem como apontar, e também a gente não tem como uma definição, como tem para os objetos matemáticos. Então o trabalho de investigação sobre o significado dessas palavras é reflexivo. Né? Ele é reflexivo, a gente pode analisar como a palavra foi usada, que circunstâncias ela é usada, mas a gente não tem propriamente uma definição, e a gente também não tem como dizer isso aqui, isso é aquilo. Tá? Então tem vários tipos assim de definição que a gente pode tentar. Vocês deem uma olhada no texto lá que eu deixei, se quiserem, tá? Mas eu queria começar essa investigação sobre o que é filosofia falando dos ramos da filosofia. Isso é uma maneira da gente discriminar. Então a gente pode investigar o que é filosofia tentando analisar que é isso que os filósofos fazem, né? O que os filósofos fizeram no passado e fazem hoje em dia. E analisando assim, a história da filosofia, a gente vê que tem 3 áreas básicas. Originalmente, né, a filosofia tinha 3 ramos básicos, e isso continua assim ainda hoje, mas hoje em dia, e vocês não vão demorar muito para perceber isso, há muitos outros ramos, né? Se acrescentaram outros além desses 3 aqui, mas esses 3 aqui são clássicos, eles vêm desde a antiguidade grega, enfim, a gente herdou isso dos gregos. Então a filosofia tem pelo menos uma investigação sobre o que a gente pode chamar de lógica, que é uma investigação sobre o sentido daquilo que a gente diz, né? Qual é o significado da palavra tempo, qual é o significado da palavra consciência, qual é o significado da palavra mente, corpo, alma, qual é o significado da palavra Deus, enfim. E quais são as implicações, né?
Se eu afirmo se eu faço uma afirmação, o que se segue disso? Quais são as consequências disso? Então, essas são investigações de tipo lógica, são investigações assim do significado do que a gente diz ou pensa e das implicações do que a gente diz ou pensa. É um ramo da filosofia, e a meta desse tipo de investigação é a clareza, né? Que se busca aqui a clareza no pensamento e na fala. Então, uma das metas da filosofia é essa, a clareza. Há um segundo ramo da filosofia que a gente pode chamar de metafísica, que se chama que busca não apenas esclarecer o que a gente diz ou pensa, mas também dizer ou saber como o mundo é, como é o mundo assim que a gente vive, né? Como nós somos, quem somos nós, como é o mundo que a gente vive. Esse é um ramo da filosofia que tem como meta a verdade, a descoberta da verdade, né? Como é que o mundo é nos seus aspectos mais gerais. Claro que nos seus aspectos mais específicos, particulares, isso é objeto tipicamente das investigações que a gente chamaria de científicas, né? Então, a biologia estuda os aspectos biológicos do mundo, a física, os aspectos físicos, a história, os aspectos históricos, enfim, a antropologia, os aspectos sociais, humanos. Mas parece que há umas características assim do universo que são tão básicas que elas são comuns a todas essas disciplinas e não são diretamente investigadas por nenhuma delas, né? Então, hoje em dia, hoje em dia, por exemplo, a gente usa em todas as disciplinas que eu mencionei, a gente usa a noção de objeto, a palavra objeto, né? A gente tem objetos de investigação, a gente tem objetos de pesquisa. Às vezes a gente pensa o mundo como sendo composto de objetos, né? Que nessa sala onde eu estou, por exemplo, tem muitos objetos. Mas o que é um objeto em geral, né? E isso não é investigado por nenhuma dessas disciplinas científicas particulares. Então, a noção de objeto talvez seja uma noção metafísica, da nossa metafísica contemporânea, né? E então a investigação disso pode ser uma questão de filosofia básica, assim. Da mesma maneira, a gente tende a achar que objetos são caracterizados por suas propriedades. Então, aqui tem um objeto que é uma caneta e ele tem certas propriedades. É de plástico, é azul e assim por diante, tem certo peso, etc. Tamanho. E então são as propriedades desse objeto que definem, que caracterizam esse objeto. Mas, de novo, a noção de propriedade, assim como a noção de objeto, é uma noção tão básica que ela é usada em todas as disciplinas científicas e não é investigada por nenhuma. Então, isso é, de novo, uma questão. Será que o mundo é feito de objetos e propriedades? Essa é uma questão típica de metafísica. Também a noção de pessoa, né? Ou alma, ou, enfim, essas noções assim são tão. A noção de pessoa é usada em muitas disciplinas científicas ela parece pressuposta, né? Por todo o nosso vocabulário moral, por todas as nossas ações, na política, no direito, na ética, a noção de pessoa, que são pessoas que são responsáveis por determinadas ações, são pessoas que são dignas de mérito ou demérito, culpa ou louvor pelo que fazem. Então, a noção de pessoa parece pressuposta em todas essas atividades e disciplinas, e ela parece também uma noção básica, um componente básico assim, da nossa concepção de mundo. Então, a gente pode investigar também essa noção. Então, a gente tem uma investigação lógica sobre o sentido, cuja meta é a clareza, investigações de tipo metafísica, sobre como o mundo é, cujo objetivo é a descoberta da verdade, dos aspectos mais gerais de como o mundo é. E a gente tem, por fim, um ramo da filosofia, uma preocupação filosófica que é constante desde a antiguidade, que são investigações de tipo ética, que tem como meta descobrir como a gente deve viver a vida, como a gente pode alcançar a felicidade. Isso que às vezes se chama de felicidade moral, né? O que Aristóteles chama de eudaimonia. Então, é como a gente pode distinguir a felicidade em sentido subjetivo ou psicológico, que é a felicidade essa que vai e vem ao longo dos dias, né? Às vezes a gente está mais feliz, a gente está mais triste. A gente com o time de futebol para o qual a gente torce ganhou o campeonato, então nós ficamos felizes, ou perdeu a gente fica triste.
eu ganhei um presente de aniversário e fiquei feliz, ou eu tive uma decepção amorosa e fiquei triste. Esse é um tipo de felicidade assim psicológica que vai e vem com os dias e que depende em boa medida da satisfação assim dos nossos desejos, né? Quando os nossos desejos são satisfeitos, a gente fica feliz. Quando eles não são satisfeitos, a gente fica triste. Então esse é um tipo de felicidade. A gente tende a usar a palavra felicidade hoje em dia nesse sentido, né? Mais psicológico. Mas esse é um tipo de felicidade transitória, passageira. E mencionei já para uma das turmas, pelo menos, na quarta-feira passada, que foi feita uma pesquisa há um tempo atrás nos Estados Unidos com pessoas que ganharam na loteria e verificando, né, qual é o grau de felicidade que elas têm nos meses seguintes ao episódio. E também com pessoas que sofreram acidentes de carro e, enfim, ficaram paralíticas. E também medindo o grau de felicidade e infelicidade que essas pessoas demonstravam nos meses seguintes. E o que essa pesquisa revelou foi que, em geral, a felicidade ou a infelicidade decorrente do episódio de ganhar na loteria, sofrer um acidente de carro, dura aproximadamente 3 meses e depois começa a decair. Depois de 6 meses, ela está quase igual ao que a pessoa sentia antes do episódio. E depois de um ano, tu não consegue mais discriminar quem é que ganhou na loteria e quem é que sofreu acidente de carro. Só olhando o resultado dos testes de felicidade delas, né? Então, isso é o que a gente observa nas nossas vidas, né? Quando alguma coisa muito boa acontece conosco, a gente fica feliz por aproximadamente 3 meses e depois a gente tende a migrar de volta para o estado anterior em que a gente estava antes daquele episódio. Vocês vejam isso com ganharem ou comprarem agora um celular novo, um computador novo, e vejam quanto tempo vai durar a felicidade de vocês com esse novo aparelho. Então esse é um tipo de felicidade que vai e vem. Mas existe um outro tipo de felicidade que a gente pode chamar de felicidade moral e que é a que se busca, né? Que os filósofos tipicamente buscaram, que é uma felicidade mais perene, que diz respeito que não está ligado aos eventos dessa vida, né? Não está ligado a esse vai e vem. Então é uma felicidade que diz respeito assim ao sentimento de uma vida realizada, de realização do nosso potencial. É a pessoa que se sente assim feliz independente das circunstâncias, né? E ela tipicamente está ligada à conquista assim ou à realização de ações virtuosas ou de uma vida virtuosa. Então a gente vê tipicamente assim pessoas que realizam às vezes atos heróicos, né, em busca de justiça, de paz, enfim, que se devotam aos outros. Essas pessoas seguidamente passam por ou também pessoas assim que se dedicam aos filhos, né, à família, ou fazem coisas pelos outros. Tipicamente essas pessoas passam por momentos de grande tribulação e às vezes até infelicidade. Às vezes essas pessoas sofrem prejuízos, né, financeiros, físicos. Por exemplo, se pensem numa pessoa que se sacrifica, né, pelo seu país numa guerra, por exemplo, ou que se sacrifica por uma causa, ou que se sacrifica pela sua família. Essas pessoas tipicamente têm a sua felicidade psicológica prejudicada. Mas, do ponto de vista moral, elas se sentem realizadas. Então, esse é um tipo de felicidade que é mais valiosa, os filósofos dizem, é mais valiosa que a anterior. Tu pode ter sofrimentos psicológicos bem intensos, grandes, mas eles se justificam, né? Para ti, individualmente, eles se justificam, porque eles estão a serviço de ações virtuosas. Então, a busca desse tipo de felicidade é algo que foi investigado, assim, seguidamente investigado por filósofos e que se busca. E obter esse tipo de felicidade é considerado um tipo de sabedoria, um tipo de virtude, né? Então, a gente tem muitas assim concepções a respeito disso, né? O que é exatamente a virtude, o que é exatamente a felicidade moral, ética. E filósofos diferentes ofereceram respostas diferentes e ofereceram também guias diferentes sobre como alcançar esses estados.
E a gente vai dar uma olhada nisso também ao longo do semestre, tá? Então, esses 3 ramos aí, eles reaparecem em toda a história da filosofia e até hoje eles se manifestam. E, então, embora a gente não tenha uma definição de nenhuma delas, nenhum desses ramos, nós temos, assim, nós podemos ter pelo estudo, né, dos diversas concepções filosóficas, diversas atividades que foram realizadas nesses 3 ramos, nós podemos ter uma ideia bastante boa do que eles significam, né? E dessa maneira formar uma imagem do que é a filosofia, tá? Então essa é a nossa meta, assim, mas é uma meta que será investigada indiretamente, né? Como são enfim, como são as questões filosóficas tipicamente, né? A gente não tem como pegar a filosofia e colocar, tá aqui a filosofia, que nem a gente pega uma caneta, está aqui uma caneta, vamos estudar essa caneta. A gente tem que fazer essa investigação indiretamente. Mas ao fazer isso, a gente descobre que muitos aspectos da nossa natureza são assim, né? Há muitos aspectos da natureza humana, de nós próprios, que não tem como ser investigados assim diretamente. Então tem sempre um aspecto que é meio misterioso, e que não se revela, que não se revela assim imediatamente, de maneira clara, que precisa de um esforço, né, de conhecimento, de autoconhecimento para desvelar isso. Então nós vamos estar vendo na prática, né, como é que funcionam esses aspectos ao longo do semestre.